Já imaginou como a traição de seus próprios irmãos pode transformar um jovem pastor no segundo homem mais poderoso do Egito? Esta não é uma ficção, mas a incrível história de José, um conto de sonhos, ciúmes, escravidão e, finalmente, redenção. Como pode alguém vendido, como escravo por sua própria família, se tornar o salvador de nações? Fique comigo e vamos desvendar juntos essa jornada épica de fé e superação. A história começa em Canaã. José era o 11º filho de Jacó, mas era claramente o favorito. Seu pai lhe deu uma túnica longa, de mangas compridas, uma vestimenta colorida e especial que simbolizava status e o diferenciava de seus irmãos. Isso, somado aos seus sonhos proféticos, acendeu uma chama perigosa de inveja e ressentimento no coração deles. Em um de seus sonhos, José viu os feixes de trigo de seus irmãos se curvando ao seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Seus irmãos ouviram e questionaram, cheios de desprezo: por acaso reinarás sobre nós e nos dominarás? A semente da traição estava plantada. A oportunidade dele surgiu quando Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos, que pastoreavam os rebanhos longe de casa. Ao vê-lo se aproximar, eles conspiraram para matá-lo. Foi Rúben, o mais velho, que sugeriu que o jogassem em uma cisterna vazia, planejando secretamente resgatá-lo mais tarde. Mas na ausência de Rúben, Judá teve outra ideia. Vendo uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito, ele propôs: que proveito teremos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Vamos vendê-lo. E assim fizeram. Por 20 moedas de prata, José, o filho amado, foi vendido como uma mercadoria, traído e entregue a um destino desconhecido. Para encobrir seu crime, eles mancharam a túnica de José com sangue de um cabrito e a levaram ao seu pai, que chorou amargamente, acreditando que seu filho favorito havia sido devorado por uma fera. Mas o que parecia ser o fim era, na verdade, o início de um plano muito maior. No Egito, José foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mesmo como escravo, a Bíblia nos diz, em Gênesis 39, que o Senhor estava com José e ele prosperou. Sua integridade e competência eram tão evidentes que Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Tudo o que José tocava florescia. No entanto, uma nova provação estava por vir. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente. Fiel a Deus e ao seu senhor, José recusou, dizendo: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Um dia, ela o agarrou por sua capa, mas ele fugiu, deixando a capa para trás. Humilhada e furiosa, ela o acusou falsamente de tentativa de abuso. Sem questionar, Potifar lançou José na prisão. Você consegue imaginar o desespero? Traído pela família, agora injustamente aprisionado. Era o fundo do poço. Mas mesmo na escuridão da prisão, a luz de Deus não o abandonou. O carcereiro logo percebeu a sabedoria e a retidão de José e o colocou como responsável por todos os outros prisioneiros. A prisão se tornou seu novo campo de administração. Foi lá que ele conheceu 2 servos do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite. José, com a sabedoria que vinha de Deus, os interpretou. Ao copeiro, previu que em 3 dias ele seria restaurado ao seu posto. Ao padeiro, previu que seria executado. E tudo aconteceu exatamente como José disse. Ele só fez um pedido ao copeiro: lembra-te de mim quando tudo estiver bem contigo, e fala de mim ao faraó para que eu saia deste lugar. Mas, como a vida às vezes é, o copeiro, uma vez livre e feliz, se esqueceu completamente de José. 2 longos anos se passaram. José permaneceu na prisão, esquecido. Até que uma noite, o próprio faraó teve 2 sonhos que ninguém em todo o Egito conseguia decifrar. No primeiro, 7 vacas gordas saíam do rio Nilo e eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7
Espigas de grãos cheias e boas eram engolidas por 7 espigas mirradas. Foi então, e somente então, que o copeiro-chefe se lembrou do jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos. José foi chamado às pressas perante o homem mais poderoso do mundo. Diante do faraó, José não reivindicou nenhum poder para si. Ele declarou: "Não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz ao faraó." Ele então explicou que os 2 sonhos eram uma única mensagem de Deus. Haveria 7 anos de fartura e abundância incríveis em todo o Egito, seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que aniquilaria toda a abundância anterior. Mas José não parou na interpretação. Ele apresentou um plano de ação. Aconselhou o faraó a nomear um homem sábio e criterioso para supervisionar o armazenamento de 1/5 de toda a colheita durante os anos de fartura, para que houvesse comida durante os anos de fome. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria divina em José que disse aos seus oficiais: "Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus." Naquele momento, o destino do Egito e de José mudou para sempre. O faraó disse a José: "Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão criterioso e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu." Ele deu a José seu anel de sinete, vestiu-o com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro em seu pescoço e o fez percorrer o Egito em sua 2ª carruagem. O escravo hebreu, com 30 anos de idade, se tornou o governador do Egito, o 2º em comando. Durante os 7 anos de abundância, José viajou por todo o Egito, implementando seu plano com uma precisão genial. Ele construiu armazéns gigantescos e recolheu tanto grão como a areia do mar, em quantidade imensurável. Ele não apenas salvou o Egito, mas transformou uma crise iminente em uma oportunidade de fortalecer a nação economicamente e centralizar o poder do Estado. E então, a fome chegou. Não apenas no Minas de Sinões e Egito, mas em todas as terras vizinhas. E quando o povo clamou ao faraó por pão, ele disse: "Ide a José, o que ele vos disser, fazei." Os celeiros foram abertos e o Egito tinha comida não apenas para si, mas para vender a todas as nações. E é aqui que a história completa seu ciclo de forma espetacular. A fome também atingiu Canaã, e Jacó, ouvindo que havia grãos no Egito, enviou seus filhos para comprar comida. Todos, exceto o mais novo, Benjamim. Imagine a cena. Os 10 irmãos, que venderam José como escravo, agora se curvam diante dele, o poderoso governador do Egito, sem a menor ideia de quem ele era. Eles estavam cumprindo, literalmente, o sonho que tanto desprezaram anos atrás. José os reconheceu imediatamente, mas se conteve. Ele os testou duramente, acusando-os de serem espiões, prendendo-os e exigindo que trouxessem seu irmão mais novo para provar sua inocência. Ele queria ver se eles haviam mudado, se o remorso havia tocado seus corações. Ao longo de vários encontros tensos, ele viu o sofrimento e a culpa deles. Ele viu Judá se oferecer para se tornar escravo no lugar de Benjamim, para poupar seu pai de mais uma perda devastadora. Esse era o sinal que José esperava. Finalmente, incapaz de se conter por mais tempo, ele mandou todos os egípcios saírem da sala e, em meio a lágrimas, revelou sua identidade. "Eu sou José. Meu pai ainda vive?" Seus irmãos ficaram aterrorizados, paralisados pelo choque e pelo medo da vingança. Mas as palavras de José não foram de vingança, mas de um perdão e uma perspectiva divina, de tirar o fôlego. Ele disse: "Não se entristeçam nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Portanto, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus." Essa é, talvez, a lição mais poderosa da vida de José. Ele viu a mão de Deus trabalhando através de tudo, transformando a maldade humana em um instrumento de salvação. Ele não apenas perdoou,
mas entendeu que cada passo de seu sofrimento fazia parte de um plano maior para salvar sua família e inúmeras outras pessoas da fome. José trouxe toda a sua família para o Egito, deu-lhes a melhor terra, a terra de Gósen, e os sustentou durante o resto da fome. Ele se reencontrou com seu amado pai, Jacó, em Mimosecum, um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. A família que a traição separou, a providência divina e o perdão reuniram. A história de José do Egito é uma prova de que não importa quão profunda seja a cisterna em que você foi jogado, não importa quão injusta seja a prisão, a fé, a perseverança e a integridade podem te levar a lugares que você nunca imaginou. É uma lição de que crises podem ser transformadas em oportunidades e que o perdão tem o poder de redimir o passado e construir um novo futuro. A vida de José nos inspira a confiar que, mesmo nos momentos mais sombrios, um propósito maior pode estar se desenrolando. O que você achou dessa jornada incrível? Deixe seu comentário sobre qual parte da história de José mais te impactou. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Obrigado por assistir e até a próxima.